O que o estudante de odontologia pode fazer hoje para não sofrer depois? Eu sou Danilo Firmino, contador, especialista em finanças e contabilidade para dentistas, e eu ajudo esses profissionais a se transformarem em verdadeiros empresários através da gestão financeira. Então, quais são as principais coisas que você, estudante de odontologia, pode fazer hoje para poder encurtar o seu caminho assim que você entrar no mercado de trabalho? E olha, eu conheço muito dentista que parece que tem um bloqueio com esses assuntos. Quando a gente vai falar sobre finanças e contabilidade, eles já falam, não, esse assunto não é para mim, eu não entendo nada, não funciona. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez te estimule um pouquinho. Assim que você entra no mercado de trabalho, assim que você começa a atuar como um dentista autônomo, você ganha um sócio logo de cara, que é o governo, que se chama Receita Federal. Então, se você não fica atento a esses assuntos, se você se bloqueia para isso, é muito provável que você fique na mão dos outros. Então, você vai acabar acreditando em tudo, você não vai conferir nada. Então, fique muito atento a isso. O imposto que a gente paga, num geral, na vida, é muito alto, é muito caro. Então, você não pode se bloquear para esse tipo de assunto. Essa já é a primeira dica que eu dou para você, não se feche para esse tipo de assunto. Não seja aquele profissional que vai falar, não, eu não entendo nada disso, esse assunto não é para mim, gestão não é para mim. É para você sim. Tá? Se você não se sente preparado para isso, então se prepare. Se você não entende, então entenda, porque você vai usar isso na sua vida para o resto da vida, para o resto da sua profissão, tá bom? A segunda dica que eu posso te dar é você entender a diferença entre receita e lucro, tá? Porque muita gente acaba confundindo e essa diferença entre esses conceitos pode fazer com que você se atrapalhe um pouco na sua profissão. Porque receita é tudo aquilo que você fatura, ou seja, todo o dinheiro que você ganha resultado do serviço que você está prestando, né, para aquele paciente. Então, todo o dinheiro que entra é a sua receita, é o seu faturamento. Já o lucro é a receita menos tudo aquilo que você tiver de custos e despesas. Aí, depois que você já pagou tudo, você já pagou imposto, você já pagou as despesas, você já tirou tudo aquilo que tem de custo, aí sim, aquilo que sobra é o lucro. Então, fique atento a essas diferenças, porque senão você vai acabar sofrendo, achando que é o dinheiro que você já ganhou, já está no teu bolso e é teu. Na prática mas você tem muita coisa para pagar primeiro, antes de ser o resultado mesmo do teu trabalho, tá bom? E vamos só lembrar o seguinte, custo é tudo aquilo que tem a ver com a prestação do serviço diretamente. Então, é o material que você usa, é a resina, é tudo aquilo que você usa para aquele atendimento especificamente, tá? E quando eu digo despesa, é todo o restante que você tem de gasto para poder manter o teu consultório funcionando. Então, a tua conta de luz, o aluguel, o telefone, né? Então, a gente separa entre as despesas e o custo para você saber bem como que você lida com o financeiro, porque essas duas coisas têm diferença e você pode encontrar formas de diminuir o custo, você pode encontrar formas de diminuir a despesa. Então, é importante você ficar atento a todas essas nomenclaturas. E você tem que entender, estudante, desde já, quanto mais cedo você entender, melhor, que pagar imposto faz parte do jogo. Tá? E você precisa colocar isso na sua cabeça desde o começo, porque senão você acaba entrando no mercado de trabalho, entrando nesse jogo de forma errada, você acaba sendo treinado de forma errada. Por que eu digo isso? Porque quando você monta o teu preço, né, você define lá o preço que você vai cobrar num tratamento. Se você não considera o imposto que você vai ter que pagar, assim que você recebe o dinheiro, pagar o imposto vira um sofrimento, porque dá a impressão que estão tirando de você aquele dinheiro. Então pare, pense e organize para você criar para você definir o valor do teu serviço, já pensando que uma parte vai ser imposto. Assim você já vai treinando de uma forma correta a sua cabeça, a sua mente para isso, para você sofrer o menos possível na hora de pagar esse imposto, porque ele faz parte do jogo. No final das contas, quanto mais imposto você está pagando, significa que mais você está faturando. Então pagar muito imposto no final das contas, um sinal bom, porque você está ganhando dinheiro. E quando você escolhe não pagar o imposto, saí da faculdade, abri aqui o meu consultório, o paciente faz o meu Pix aqui direto na minha conta da pessoa física. Fique atento, porque a Receita Federal ela tem sempre 5 anos para olhar para o nosso passado. Então você pode até receber o dinheiro agora, ninguém vai falar nada para você, não vai cair uma fiscalização de forma imediata, mas a Receita Federal ela pode encontrar isso em até 5 anos. Então agora imagina só, se a Receita Federal vem falar para você, viu meu querido, o negócio é o seguinte, há 5 anos atrás você deveria ter pago o imposto e não pagou. Então, o que vai acontecer agora? Agora calcula o quanto você vai ter que pagar de multa e juros de 5 anos. Então, para e pensa, vale a pena? Eu, particularmente, não conseguiria deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo. Então, aí vai do teu julgamento aí se você acha que vale a pena correr esse risco ou não. A minha dica é, não corra esse risco,
porque dependendo do valor que você deixa de pagar de imposto, multa e juros pode acabar inviabilizando o teu consultório. Então você está lá no começo da tua carreira, né? Passados 5 anos, se esforçando bastante, e de repente você quis dar uma despertão e depois vem a Receita e creu. Então é melhor não fazer isso. E assim que você se formar, se a tua opção for abrir o seu próprio consultório, você vai ter que escolher entre atuar como pessoa física ou atuar como pessoa jurídica. O que isso significa? Atuar como pessoa física é você trabalhar ali tranquilamente no teu consultório e receber todo o seu pagamento na sua conta da pessoa física, normalmente, tá? Ou a outra opção é você abrir um CNPJ, né, e passar a receber tudo na conta da pessoa jurídica, tá? Qual que é a diferença das duas? A diferença basicamente é o imposto, tá? Como pessoa física, todo profissional liberal ele pode sim atuar como pessoa física, você não é obrigado a abrir um CNPJ, tá? Mas a diferença é que a pessoa física paga imposto de um jeito e a pessoa jurídica paga imposto de outro jeito. Não existe eu não tenho como bater o martelo e falar para você que você tem que fazer dessa forma, porque cada cenário vai mostrar que um caminho pode ser melhor que o outro. Então, assim, em termos gerais, vamos colocar uma primeira dica aqui para quem ganha ali a partir de 6, 7 mil reais, já dá para começar a pensar em abrir um CNPJ. Tá? Porque mesmo tendo contabilidade para pagar, mesmo tendo outras despesas envolvidas, ainda assim o imposto que você paga dentro da empresa acaba sendo menor do que o imposto que você paga como pessoa física, né? A pessoa física você cai lá naquela tabela do imposto de renda, que pode chegar lá a 27,5%, claro que tem algumas deduções a se fazer, e como pessoa jurídica, dependendo do seu faturamento, o teu imposto pode começar em 6%. Então, a gente já vê uma grande diferença entre 27 para 6%, faz uma grande diferença. Então, o que vai definir se para você é melhor abrir uma pessoa jurídica ou atuar na pessoa física vai depender de muitas coisas, como o quanto você tem de despesa, né, como que você atua, como são seus gastos. Então, tem que ver bem certinho, ter um pouco de paciência, porque não existe uma resposta cravada. Se você atuar como pessoa física, você vai receber na sua conta da pessoa física e você vai emitir para o paciente um recibo chamado Receita Saúde. Tá? Antigamente, alguns anos atrás, vamos colocar aí que até 2024, se eu não me engano, você podia fazer esse recibo em papel, era um recibo simples, assim, sabe? Comprava lá na papelaria, nem sei nem se existe mais papelaria hoje em dia, mas pegava, imprimia um recibo simples, assinava e estava tudo certo. Bastava você colocar lá o teu CPF, né, o teu registro lá profissional, e você podia emitir esse recibo simples. A partir de 2025, o governo mudou essa regra e você tem que emitir o Receita Saúde. Basicamente, é o mesmo tipo de recibo, só que de forma eletrônica, e agora a Receita Federal tem controle total sobre isso. Ou seja, se você não emitir esse recibo eletrônico para o seu paciente, você pode acabar se dando mal, né? O seu paciente pode chegar e dizer lá para a Receita Federal que ele consultou com você, que fez um tratamento com você, que gastou X mil reais com você, e ele vai lançar lá na declaração de imposto de renda dele. Por que ele vai fazer isso? Porque para ele é benéfico, ele vai poder ter um desconto do imposto dele. Então você não pode deixar de fazer esse recibo, porque senão o teu paciente vai contar para a Receita Federal que foi atendido por você. Então é melhor você deixar tudo isso sempre bem certinho, tá? Então, como pessoa física, é dessa forma que você atua. Já como pessoa jurídica, você não vai fazer o Receita Saúde, né? Como pessoa jurídica, você vai atender o paciente, você vai receber o dinheiro na sua conta da pessoa jurídica e você vai emitir para ele a nota fiscal, tá? Então você vai deixar de lado o Receita Saúde e você vai emitir só a nota fiscal. Então essas são as diferenças ali de atuar como pessoa física e como pessoa jurídica. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que acontece quando você, estudante, se forma. Então, me formei e agora? O que eu faço? Quais são os primeiros caminhos? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que prestar atenção? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos de pessoa física, pessoa jurídica, para deixar você um pouco mais preparado para esse momento, tá? Então, fique ligado e até o próximo vídeo.